eu queria falar algo que o Senhor ministrou muito na minha vida, mas não agora. Ele ministrou há vários anos atrás e continua ministrando. Eu quero falar nessa manhã sobre a paternidade. Mas não só a paternidade do homem como pai, mas também a paternidade de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele é nosso Pai. Quando nós vemos que Deus ele envia Jesus, se Deus tivesse enviado um general para a terra, talvez a mensagem que ele queria estar falando para a terra é: olha, existe um exército. Existe um exército. Você é um exército e você é forte. Se Deus tivesse enviado talvez um político, talvez o que Deus falaria através de Jesus sendo político era: olha, existe um governo. Existe somente um governo, então que ele vai governar e Jesus verdadeiramente ele vai governar. Se Deus tivesse enviado um rei, na literalidade, um rei mesmo, num trono, sobre um trono muito grande, morando num castelo e falasse: olha, esse é o meu rei, talvez a mensagem da Bíblia seria simplesmente: só existe um reino. Nós sabemos que Jesus é rei, mas ele não veio como rei, tanto é que os seus não aceitaram. Mas o que Jesus fez? O que Deus fez? Deus enviou o seu filho, ele se encarnou e enviou o seu filho. Por quê? Porque o que ele queria falar é: existe um pai. Porque o filho, ele revela um pai. O filho, ele revela o pai. Todos nós aqui temos um pai. Nós somos o filho, ou seja, o filho revela que existe alguém como um pai. Então eu queria falar nesta manhã com vocês sobre isso. No livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 15, fala assim. Deixa eu ler lá para ficar igual, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Repete comigo: espírito de adoção. Mais uma vez: espírito de adoção. Baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Repete comigo: filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Vamos lá para o 28 agora. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Próximo. Porquanto, aos que antemão conheceram também, os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Pode fechar sua Bíblia. E nessa manhã eu queria falar sobre esse Deus como Pai. O Deus que é Pai. Porque nós sabemos que Deus é poderoso, que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos, pedimos, esperamos, e glória a Deus, aleluia. Mas quando nós não temos o discernimento de verdadeiramente quem é Deus, quando nós temos a certeza verdadeiramente que Deus é o nosso Pai, nós temos um conceito errado até mesmo da nossa vida. Porque se nós não sabemos que Deus é nosso Pai, então nós não vamos respeitar o nosso irmão. Nós não estamos nem aí para o irmão que está do nosso lado. Não, Deus não é Deus, ele só é Deus, ele só é um rei. Se ele é um rei, ele só vai me governar e ele só vai reinar na minha vida. Mas eu não preciso amar aquele, eu não preciso amar aquele, eu não preciso amar o outro, eu não preciso amar ninguém. Mas quando nós entendemos que Deus é Pai, nós entendemos que nós temos que amar a todos, porque nós somos o filho dentre muitos irmãos. Dentre muitos irmãos. E não tem como
Não tem como eu olhar a Bíblia, eu começar a ler o Evangelho, eu começar a ler o Antigo Testamento e não ver Deus como um pai. É impossível, para mim, olhando, é impossível não compreender a paternidade de Deus para nós. Um Deus que nos amou tanto, a Bíblia não fala, porque ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Mas ele não fala que Deus odiou o pecado. Não, que Deus odiou o pecado e deu o seu Filho. Não, ele amou, por isso que ele deu o seu Filho. Em favor dos seus outros filhos. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito do Senhor, que nós entendemos e nós temos consciência dessa adoção, que o Senhor nos adotou como filho, que nos deu o direito de chamar ele pai, de Abba, né? Abba, pai, paizinho. Nós começamos a olhar de maneira diferente para o Senhor. Porque eu falei que Deus começou a ministrar essa palavra comigo há muitos e muitos anos atrás. Eu me converti aos 12 anos de idade. Mas eu perdi meu pai aos 7 anos. Então talvez num período de formação do meu caráter, no período de falar bem assim, de impor limites na minha vida. De falar, olha, um homem não pode fazer isso, um homem não pode fazer aquilo. Eu não tive esse pai. Então eu me converti, e quando eu me converti, começou um processo de adoção do Espírito em minha vida. Porque eu era um jovem que eu conseguia ver Deus como um pai até um determinado momento. A partir de um determinado momento eu já não conseguia ver Deus como um pai. Porque eu não tive, talvez, naquele momento um pai para me falar não. Eu morava em casa de pessoas e aconteceram várias situações. Eu morei na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro. Ou seja, eu sempre me sentia órfão. E quando eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender, eu comecei a ver que tinha um Deus que era um pai, que poderia cuidar de mim. Mas aquilo era muito longe para mim, porque eu não tinha uma referência de pai na minha vida. E como ver Deus como um pai se você não tem uma referência de pai? Como você pode aceitar que Deus ele vai cuidar de você, sendo que aquele que era para cuidar de você, que era o seu pai, para te dar um destino, não estava do seu lado? E talvez essa também pode ser a sua história. Talvez você perdeu o seu pai muito cedo, ou você nem chegou a conhecer o seu pai, ou seu pai era uma pessoa totalmente displicente, era um pai ausente, era um pai que não estava perto. Mas deixa eu te falar uma coisa. A minha Bíblia, que as palavras do meu pai, ela fala que ele está aqui, bem perto de mim, e ele pode me ensinar. E que através dele eu posso várias coisas. Eu posso várias coisas. E você deve falar, Felipe, você está ficando louco, como assim? Não existe esse negócio de paternidade na Bíblia. Deus é pai, mas é só como sentido figurativo. Não, é no sentido literal. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. E é engraçado que muitas vezes quando nós vamos orar, nós não sabemos o que falar, né? Nós não sabemos como chamar a Deus. Nós falamos, Deus, Senhor, Rei dos Reis. E Ele é todas as coisas. Mas sabe o que é engraçado? Uma das coisas que mais me chama a atenção é que em Mateus 6, quando está aquela, o que nós devemos falar, o que a gente tem que fazer, Jesus? Como é que nós temos que orar? Aí Jesus vem com toda a sua sabedoria, porque Jesus veio apresentar o quê? O Pai. E o que Jesus fala, olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai Nosso. Ele falou, orem Senhor Nosso, meu general de guerra. Irmão, o Pai, Ele é tudo isso. Sabe, ontem aconteceu uma situação engraçada. Tanto que nós, como pai, somos protetores. Sempre quando a gente foi no mercado ontem e saindo do mercado, saindo para entrar no mercado, a Mirella, ela sempre faz o mesmo movimento. Ela sai do carro e eu não sei porquê, ela dá uma volta no carro e vem pelo outro lado.
E de repente eu vejo um carrinho de compra descendo lá do Target, numa velocidade imensa. E pra mim a Mirella tava ali, aquele carrinho ia pegar ela e ia machucar, porque ele tava com muita velocidade. Na mesma hora eu entrei na frente, coloquei o pé no carrinho, o carrinho veio, subiu, bateu na minha cabeça, machucou meu pé. Mas por quê? Porque eu preciso proteger a minha filha, custe o que custar. Então quando você for orar, você não precisa clamar ao Senhor da guerra. Só clama ao seu pai, porque o pai ele vai te proteger, ele vai cuidar. Ele pode até não ser naquele momento um general, mas se for preciso ele enfrenta o exército por causa de você. E esse é o Deus, cara, esse é o Deus. Esse é o pai que nós conhecemos, que eu conheço, e esse é o Deus, esse é o pai que eu quero apresentar para você. É aquele que você não precisa se preocupar com grandes coisas, porque o seu pai está ali. Sabe, a Mirella nunca errou o meu nome. Sabe por quê? Porque ela não me chama de Felipe Costa Silva, ela me chama de pai. Meu pai. E ela nunca vai errar, então nós não precisamos ficar preocupados em como nós vamos chamar a Deus. Se nós tivermos consciência que Ele é o nosso pai, como que nós vamos falar para Ele? Pai. Pai. E esse pai, ele tá aqui, do seu lado, querendo te ensinar, querendo te instruir. Nós começamos a ler os evangelhos e nós vemos que a todo momento Jesus chama a Deus de Pai, porque ele estava querendo estabelecer essa ligação e essa aliança de filiação com Deus. Porque Jesus foi colocado numa cruz, lógico que existia um propósito, mas foi porque ele chamou a Deus de Senhor? Não foi porque ele chamou a Deus de Pai? E as pessoas começaram a falar, oh, como assim? Seu pai? Não. Ele é o todo soberano. Ele é o poderoso. Sim, o poderoso. É meu pai. É meu pai. Então nós começamos a ler a Bíblia dessa ótica de paternidade e nós vamos ver que a Bíblia inteira ela nos apresenta esse pai. E nessa manhã, de verdade, eu gostaria muito que vocês começassem a pedir para o Espírito ministrar na vida de vocês essa paternidade de Deus sobre vocês. Porque ter Deus como um Senhor é bom, é válido, mas não é suficiente. Ter Deus como o guarda que vai te vigiar a todo momento é bom, é válido, mas não é o suficiente. O suficiente é você entender que Ele cuida de você, que Ele é seu pai. E é tão engraçado a maneira como nós olhamos para os nossos pais, é quase como uma idolatria, vamos colocar assim. Quando a Mirella olha para mim, ela olha com a cabeça para cima e fala pai. Eu lembro que um dia elas tinham desmontado alguma coisa, ela e a Camila, e ela falou que, não, quando meu pai chegar, ele vai conseguir arrumar. E eu nem sabia que eu conseguir arrumar. E quando eu terminei, falei, consegui, montei, arrumei. Ela falou, eu falei que meu pai montava? Porque nós, como pais, somos referência para os nossos filhos. Então, Deus como pai é referência para nós. Então, se nós olharmos para Deus como um pai, nós vamos querer ficar mais parecidos com Ele. Então, se você ainda não está parecido com Jesus, é porque talvez você não tenha olhado para Ele como seu Abba, Pai. Talvez você fala que adora, mas como o Júlio falou, você só vem aqui para cumprir uma tabela, não para amar e honrar ao seu Pai. Eu vou na igreja na quarta-feira para oração, porque o pastor está lá e ele vai me ver. Eu vou na igreja na vigília, porque o pastor está lá e vai me ver. Mas o seu pai entrou dentro do carro com você, veio com você até na vigília, foi embora com você, te guardou, te protegeu, mas a sua intenção nunca foi vir aqui para falar com seu pai.
E sabe o que é engraçado? Nós, como pais terrenos, às vezes nós podemos até ficar triste por saber que, poxa, ela não fez aquilo porque ela me ama. Ela fez simplesmente por obrigação. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nós, como pais, nunca deixamos de amar. O filho pode fazer o que quiser. Ele pode ser o que for. Nós vamos amar. Às vezes nós vamos até ser brabo, falar com ele, falar, eu te bato, eu te dou um murro, né, pastor Sérgio? Eu te cubro na pancada, moleque. Mas a gente ama. A gente ama. Quantos aqui não apanhou amor? Gente, eu já apanhei de panela de pressão na cabeça porque minha mãe me amava. Olha só. Foram umas paneladas de pressão no amor. Então, como pai, nós vamos às vezes corrigir, mas nós amamos. Amamos. E isso é incrível, isso é incrível. Qual é a única pessoa que está ali ao seu redor que pode entrar dentro do seu quarto, deitar na sua cama, no meio de você e da sua esposa, ocupar todo o espaço da cama, te jogar quase caindo, que você vai olhar e falar, meu Deus, que linda. Eu tô quase caindo, mas olha como é linda. É só o nosso filho que pode participar da nossa intimidade. E quando nós falamos de paternidade, nós falamos isso de intimidade. Quando Deus fala, o que ele fala? Que nós temos que entrar no secreto do nosso quarto, fechar a porta e orar. Ou seja, fecha a porta, vem participar da minha intimidade. Eu quero te apresentar a minha intimidade. Fala comigo. Eu sou seu pai, o que você está precisando? Mas nós esquecemos que o pai também, além de amar, ele nos prepara, ele nos capacita. Existem 3 coisas que eu sublinhei aqui que um pai faz. Um pai em nossa vida, ele dá no mínimo 3 coisas. Ele nos traz provisão, proteção e nos dá um destino, ou seja, um rumo para seguir. Então, desde que a Mirella nasceu, eu cuido dela. Eu estou provendo as coisas para ela, o que ela precisa. Eu estou tentando dar uma boa educação, tentando comprar o que ela precisa para ser uma policial, que é o sonho dela. Às vezes a mãe dela não gosta, né, que alimenta esse sonho, mas a mãe sempre é mais assim, o pai é... Não, ela vai ser, ela quer ser, ela vai ser uma policial. Então estuda, minha filha, então estuda. Então eu procuro alimentar esse sonho, por quê? Porque ela é minha filha. Mas automaticamente eu falo, filha, mas você também tem que se proteger. Você quer ser um policial? Então você tem que ser inteligente, você tem que ser forte, você tem que ser esperta. Então eu começo a ensinar para ela como se proteger. Porque quando eu estiver ao lado dela, eu vou poder proteger ela. Mas quando eu não estiver ao lado dela, aí é somente o Senhor que vai proteger ela. E nós como pais liberamos um destino, nós ensinamos. É uma coisa besta, básica, mas a maioria dos filhos torcem para o mesmo time do pai. Por quê? Porque é o pai que aponta, olha, aquilo ali, Flamengo, o melhor time do mundo, é o Flamengo. Então você vai lá na minha casa, a minha filha torce para quem? Pro Flamengo, porque é o melhor, não tem outro. Então nós damos o destino. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo nós sendo bons pais, nós talvez cuidando todo imensamente dos nossos filhos, mesmo assim, nós não chegamos nem aos pés do que o Senhor é como um pai. Porque às vezes nós como pai falhamos. Nós como pai falhamos muito. Às vezes brigamos quando não tem que brigar, elogiamos quando não tem que elogiar, somos indiferentes quando não tem que ser indiferente. Porque nós somos pais terrenos. E o que o diabo mais tenta colocar na nossa mente, o que ele mais tenta colocar na mente de uma criança, na mente de um adolescente é, tá vendo? O seu pai é ruim, o seu pai é aquilo, olha, o seu pai deixou sua mãe, olha, o seu pai não mora mais com sua mãe. Tá vendo tanto que seu pai briga com sua mãe? Olha, porque ele destruindo essa mensagem, essa afeição que nós temos pelo nosso pai, ele sabe o quão difícil vai ser você começar a ver Deus como um pai. Ele sabe disso, então ele tenta destruir essa imagem paterna. E só
um adendo para vocês verem o tanto que o diabo ele tenta destruir essa questão de pai. Nós, como brasileiros, né, a grande maioria aqui, no Brasil nós temos... Eles falam que o Brasil tem o quê? Uma padroeira. Que se nós formos olhar o sentido da palavra, isso vem de paternidade, porque vem de proteção. Ou seja, ele já tentou destruir desde o início. Ou seja, não existe um pai, é uma padroeira, é um pai que é mãe. Já tentando quebrar. Não é isso, pastor? Para vocês entenderem o quanto que é importante a imagem de pai, porque ele tenta quebrar todos os momentos. Porque ele sabe que se ele destruir essa mensagem de proteção, de provisão, de destino na sua vida, vai ser muito difícil você se encontrar lá na frente. Eu não sei como você se sente em relação ao seu pai terreno, eu não sei se você é órfão, eu não sei se o seu pai é indiferente com você, eu não sei se você nunca viu o seu pai. Eu não sei se o seu pai era um cara que estava em casa, mas ao mesmo tempo não estava em casa. Ou o oposto. Às vezes você tem um pai dentro de casa que te dá tudo. Tudo que você pede ele te dá. Tudo. Todas as coisas. Isso não é um sinônimo de boa paternidade. Porque às vezes em nossa vida nós temos que receber alguns nãos. Para aprender a dar valor em algumas coisas. Quantos nãos Deus já falou na sua vida? E hoje você olha e você fala, uau, obrigado, pai, por o Senhor ter falado não na minha vida. E como eu falei, eu perdi meu pai aos 7 anos, então isso era muito longe. Era muito difícil de compreender isso. Porque eu achava que eu podia tudo. Eu falava, eu não tenho pai mesmo, agora eu vou fazer o que eu quiser. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E algumas pessoas ainda que olhavam para mim viravam e falavam, ah, esse aí vai ser igual o pai dele. Vai ser isso, vai ser aquilo. Meu pai, ele se desviou dos caminhos do Senhor, então quando eu nasci, ele já não era mais cristão. E eu não entendia, porque todas as vezes nós passávamos na porta de uma escola e tinha uma irmã, não vou lembrar o nome dela agora, e ela falava, ô, irmão Gilberto, a paz do Senhor. E ele ficava sem graça, eu não entendia esse linguajar cristão. O que é a paz do Senhor? O que é isso, meu Deus? E muitos anos se passaram. Quando meu pai faleceu, muitos anos se passaram, eu vim descobrir que meu pai era evangélico, que meu pai ministrava louvor. Eu nem sabia que meu pai tocava violão. E depois de eu já tocando, eu estava na casa da minha avó um dia, mexendo em uns papéis, eu achei um monte de papéis com um monte de composição do meu pai. Composição escrita da Gilberto Filho. Eu falei, que canção para tal culto, canção... E eu falei, uai, meu pai era cristão. E eu cheguei na minha avó e falei, uai, meu pai era evangélico, sim, seu pai foi um tempo para a igreja, mas saiu. Seu pai não queria nada com a vida, não queria não sei o quê, aí começa, né? Falar. E eu comecei a falar, meu Deus. Então significa que sobre a vida do meu pai existiu uma promessa. Ele abandonou essa promessa. Porém o Senhor falou, eu não vou tirar essa promessa da sua família. O seu filho dará continuidade à sua promessa. E nós olhamos isso na Bíblia, porque Deus ele é um Deus de geração. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Ou seja, nós vemos continuidade de promessas. Então eu não sei, cara, se seu pai foi um cara que te machucou muito, um homem que te machucou muito. Mas eu quero te apresentar um Deus que quer curar todas essas feridas. E que ele é um pai que vai te curar de todas as mágoas e angústias que você passou. Vai te estabelecer como um príncipe, porque ele é o rei dos reis. Se ele é o rei dos reis, logo nós somos filhos, nós somos príncipes do Senhor. E mais, nós não somos só príncipes, nós somos herdeiros. E outra, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo tem direito, nós temos direito. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nós temos esse direito, como filhos de Deus, nós temos esse direito? Nós temos o direito de orar para alguém e aquela pessoa ser curada. Por quê? Por causa do meu pai. O meu pai é tão poderoso que passou esse poder para mim. Quantas vidas o pastor João já orou e foram curadas? Quantas pessoas? Por quê? Porque ele é bom? Não, porque o pai dele é bom. O pai dele é poderoso. Então se o seu pai te machucou até hoje na sua vida,
Você se sente uma pessoa muito machucada pelo seu pai. Eu posso te falar uma coisa. Se você tiver a oportunidade, ligue para ele e peça perdão. Mas não é perdão, pai, perdão pelo que o Senhor me machucou. Pai, me perdoa porque eu não fui um bom filho. Me perdoa porque talvez eu não soube entender o amor do Senhor na minha vida. Eu não tive o entendimento de saber como que o Senhor me amava. Porque a maior desonra, não importa quem seu pai seja, seu pai pode ser o maior traficante. Nunca desonre seu pai. Princípio de autoridade. Nós temos que honrar os nossos pais. Não estou falando que você tem que apoiar ele a fazer as coisas erradas, mas você nunca pode desonrar e falar, meu pai é aquilo, não sei o que, meu pai também. Você quer falar alguma coisa do seu pai? Meu pai é uma bênção. O Senhor vai sobre a vida dele, o Senhor vai trazer ele para a casa de Deus. E ele é um grande homem, eu tenho certeza que meu pai é um grande homem. Ele ainda só não entendeu a paternidade do Espírito Santo. Ele ainda só não entendeu a paternidade de Deus na vida dele. Então esse Deus que é pai, ele quer te fazer entender nessa manhã que existe muito, muito mais do que você pede. O Júlio falava sobre 3 discípulos de Jesus que ficaram mais próximos de Jesus, né? Que Jesus trazia mais para próximo. Eu acredito que esse não foi Jesus que trouxe para mais próximo, mas eles que se aproximaram mais de Jesus do que os outros. Eles entenderam algo a mais que os outros. Então Jesus, entendendo isso, falou bem assim, então vem comigo, que eu vou revelar para vocês grandes coisas. E sabe, Deus ele não ama mais a pastora Renata do que o Júlio. Deus ele não ama mais a pastora Andréia do que o pastor Xaxão. Ele nos ama. Igualmente ele nos ama. Sabe, a única coisa que eu, Felipe, como pai, talvez me deixaria triste e eu tentaria fazer de qualquer forma a Mirella voltar ao caminho eu estou investindo todo o meu tempo na Mirella. Eu estou abrindo mão de várias coisas para ela, para que ela seja uma boa filha, para que ela seja uma boa profissional, para que ela seja uma boa serva do Senhor. E a única coisa que talvez vai me entristecer é se olhar para a Mirella e ver ela regredindo. Se olhar para ela depois de tanto investimento e ela regredir, ela fala, eu não quero saber de nada. Isso talvez vai me entristecer, mas a Deus ele olha e ele fala, olha só, ele não sabe o que está fazendo. Deixa eu te mostrar, meu filho. Não sei quantos de vocês aqui são do interior, mas no interior, quando você conhece alguém, para você conhecer alguém como é o José, filho do Tonho da padaria. Você só conhece o filho quando fala, José, qual José? O do Tonho da padaria. O pai dele é o Tonho da padaria, conheço. Ou seja, o pai é a referência de quem é o filho. Porque talvez ninguém saberia, João tem muito, não, mas o João, filho lá do Tonho da padaria, só tem, só tem aquele, menino bom, aquele é menino bom. Por quê? Porque o pai é uma referência. O pai sempre vai ser uma referência, não sei se vocês conseguem entender isso. Nós temos que olhar para os nossos pais como uma referência. Mas como eu falei, meu pai é isso, meu pai é aquilo, eu tenho certeza que seu pai tem alguma coisa de bom. Talvez seu pai é um homem forte, talvez seu pai ele tem alguma coisa. E se não tiver, comece a olhar para o pai dessa palavra aqui, porque ele é perfeito. Em tudo que faz. Em tudo que faz. Quando nós vamos ler Lucas 15, me emociona aquela passagem, me emociona. Porque nós vemos 2 filhos que estão dentro de casa e nenhum dos 2 reconhece o pai. Em nenhum momento a Bíblia fala que aquele pai era um pai ruim, que aquele pai era um pai negligente, que aquele pai era um pai que não cuidava. Pelo contrário, se ele tinha vários bens, e se o filho teve coragem de chegar nele para pedir as coisas, falar, me dá o que é meu, me dá a minha parte da herança, é porque ele era um pai que tinha diálogo com seus filhos. Porque nenhum filho vai chegar num pai que é carrancudo e falar, não, me dá o que é meu aí, porque sabe, se chegar vai levar uma lapada na cara. Então aquele pai tinha diálogo com seu filho. Aquele pai era um pai, com certeza um pai amoroso. Então um filho chega e fala, pai, me dá o que é meu, me dá a minha parte da herança porque eu vou embora, eu cansei. Eu acho que
não quero você como pai mais não. E todos nós conhecemos a passagem e ele vai embora. O filho vai embora, gasta tudo e gasta tudo e compra, sei lá, um monte de coisa, um monte de roupa de marca e carro bom e joia. E acha que a vida tá boa, de repente ele perde tudo. Ele fala, eu acho que eu vou voltar para casa. Aí ele lembra de quê? Que ele tem um pai. Ele fala, eu vou voltar para casa do meu Senhor, porque lá até os servos têm comida. Ou seja, mesmo depois ele passando de todas as situações, ele queria voltar para casa, mas não como o pai, como o Senhor. Ah não, ele vai me receber lá pelo menos como um servo dele. E quando ele chega, o pai recebe ele de braços abertos e dá um anel, dá sapatos, roupas novas. Tudo isso tem uma simbologia. Eu não vou falar sobre o que significa sapato, o anel e a roupa, porque senão a gente vai estender muito. Mas ele dá tudo isso. E o engraçado é que ficou outro dentro de casa, que também não tinha diálogo com o pai dele, nenhum pelo jeito. Porque quando ele vê o irmão dele recebendo, ele vira pro pai e fala, pai, tanto tempo eu tô com o Senhor, o Senhor nunca me deu nada para mim distribuir para meus amigos. Olha como esses filhos estavam perdidos dentro de casa. E isso representa muito nós como cristãos. Às vezes nós queremos sair, aproveitar e voltar, e quando voltamos cabisbaixo. O Senhor vai me aceitar. Não, o Pai está te aceitando de braços abertos. Mas e muitas vezes existe aquele que está dentro da igreja, que acha que está fazendo tudo. E de repente o irmãozinho que chegou, Deus começa a exaltar, ele fala, poxa, eu estou aqui, e até hoje eu estou no mesmo lugar, na mesma cadeira, fazendo a mesma coisa, eu nunca fiz nada. E esse cara voltou agora, estava lá no mundão perdido, e olha aí. Aí o pai olha para ele e fala bem assim, meu filho, você não entendeu nada. Você está aqui do meu lado esse tempo todo e você não entendeu nada. Tudo isso aqui é seu. Tudo é seu, você não precisa me pedir para fazer uma festa com seus amigos, porque isso é seu. Simplesmente achamos que Ele é o nosso Senhor. Para com isso, em nome de Jesus eu te peço essa manhã. Nós que somos pais, nós entendemos que a qualquer momento que o nosso filho chamar o nosso nome, a gente sai de onde a gente estiver. Eu tenho certeza, irmão, se eu escutasse a Mirella gritando ali muito alto, chorando, eu conheceria a voz dela, porque o pai conhece a voz e o choro do seu filho. Então, dependendo do choro, eu largaria qualquer coisa aqui, porque eu sei que é sério. Nós conhecemos o choro de birra, nós conhecemos o choro nós estávamos ali atrás agora, a mãe dela não falou nada com ela. Ela falou, Mirella, senta aqui. Ela foi ver pro meu colo e começou a chorar. E me abraçou. Porque ela falou, não, minha mãe brigou, mas meu pai vai cuidar de mim aqui agora. Eu abracei ela, falei, olha, você tem que obedecer a sua mãe. Aí ela já começou a chorar mais, eu falei, mas eu te amo. Aí ela já limpou o choro. É assim, o pai sempre vai cuidar do filho. Se coloque de pé. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Vamos orar para... Nem fazer isso não, mas o Senhor tá me incomodando para fazer isso. Sabe, eu queria que você, que talvez não teve uma paternidade bem resolvida em sua vida, ou que se frustrou demais com seu pai terreno, sabe? Que talvez seu pai não cuidou de você como deveria cuidar. Talvez te abusou fisicamente, mentalmente, às vezes sexualmente. Eu queria te convidar nessa manhã para aceitar essa paternidade do Senhor. Que você sinta-se à vontade. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Porque o Senhor vai ministrar sobre a sua vida uma cura. E você nunca mais sentirá a ausência de um pai, porque existe um pai bondoso. Existe um pai que cuida e que te ama.
E não importa o que o seu pai terreno fez. O que eu quero te falar é que o Senhor te chama como filho. Se você quiser, sinta-se à vontade de vir aqui na frente. Os pastores dessa casa, com muita autoridade, vão orar para a sua vida, apresentando a filiação e a paternidade do Senhor na sua vida. Vem aqui na frente só mesmo se você sentiu, irmãos, algo, se você sentiu tocado, sabe? Essa manhã é uma manhã de cura. Ai, Deus. Me emociona demais falar sobre paternidade, sabe? Mas não é por saudade do meu pai, pelo contrário. É entender que um dia doeu tanto dentro de mim, e hoje não dói. Hoje eu tenho um pai. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter vindo aqui, ó Pai. Receba, ó Deus, esses seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado, ó Pai.